Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais profundas da ciência e da existência, a consciência. E se o nosso cérebro não for o criador de tudo, mas só o começo da história? A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa. A mente, aquilo que a gente chama de eu, é só uma consequência de impulsos elétricos e reações químicas no cérebro? Ou será que tem algo mais rolando? Bom, a visão que domina a ciência hoje é o que chamam de fisicalismo. É bem direto ao ponto. O cérebro cria a mente. Fim de papo. Só que algumas descobertas bem intrigantes estão começando a balançar essa certeza toda. E aqui um ponto super importante. A gente não está falando de uma única prova cabal que resolve tudo. Pensa mais como um trabalho de detetive, sabe? A gente vai juntar várias peças, várias pistas de áreas diferentes, que, quando combinadas, apontam para uma direção bem surpreendente. A nossa investigação vai seguir 4 grandes pistas, 4 linhas de pesquisa que, juntas, sugerem que a consciência pode sim existir para além dos limites do cérebro. Bora começar? E a nossa primeira parada é num lugar que muita gente nem imagina que a ciência estaria olhando: o estudo da mediunidade. É isso mesmo. Hoje, existem pesquisadores usando métodos científicos super rigorosos para investigar a suposta comunicação com quem já morreu. E o que faz essa pesquisa ser levada a sério é o rigor. Para ter certeza de que não é fraude, nem leitura fria, nem nada do tipo, eles usam o chamado protocolo triplo cego. Em resumo, ninguém ali sabe quem é a pessoa falecida que o médium está tentando contatar. Nem o médium, nem o pesquisador que anota, nem o avaliador que julga. É o jeito mais objetivo possível de testar isso. E o que eles encontraram? De forma consistente, os médiums testados conseguem informações muito específicas e corretas, com uma precisão que vai muito, mas muito além da pura sorte ou do acaso. Os cientistas deram até um nome para isso: recepção de informações anômalas. Tá, beleza. A informação tá chegando de algum lugar. A primeira suspeita, claro, seria o cérebro do médium, mas aí é que a coisa fica estranha. Quando eles colocaram os médiums em máquinas de neuroimagem para ver o cérebro funcionando, o que eles viram foi um verdadeiro paradoxo. Pensa comigo, durante a psicografia, que é aquela escrita em transe, a atividade nas áreas do cérebro que a gente associa com criatividade e com a criação de linguagem, como o lobo frontal, simplesmente diminuía. E, ao mesmo tempo, a complexidade gramatical e o conteúdo dos textos que eles escreviam aumentava. É exatamente o oposto do que a gente esperaria ver se o cérebro estivesse inventando tudo aquilo. Agora vamos para a nossa segunda linha de investigação, que são as experiências de quase morte. A pergunta aqui é direta: o que acontece com a consciência quando o cérebro comprovadamente para de funcionar? Quando ele desliga? Para a gente conseguir entender o peso disso, vamos olhar para um dos casos mais bem documentados e estudados da medicina, o caso da Pam Reynolds. A situação da Pam durante uma cirurgia no cérebro era extrema. O corpo dela foi resfriado a uma temperatura baixíssima, o coração foi parado, o que significa que não tinha sangue fluindo para o cérebro, o eletroencefalograma dela estava plano, liso, sem nenhuma atividade cerebral detectável. Seus olhos estavam tampados e ela tinha plugs nos ouvidos. Clinicamente, ela estava o mais desligada possível. E mesmo assim, mesmo nessas condições, a Pam depois descreveu com detalhes precisos os instrumentos cirúrgicos e até as conversas dos médicos. Ela chegou a descrever o som da serrinha que usaram no crânio dela, comparando como uma escova de dentes elétrica. Como? Como ela poderia saber disso? E o caso da Pam não é um ponto fora da curva. Talvez a evidência mais chocante venha de pessoas que nasceram cegas. Existem relatos de cegos de nascença que, durante uma experiência de quase morte, tiveram percepções visuais e descreveram o que viram com precisão. É a primeira vez na vida que relatam ver algo. Isso simplesmente vira de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre visão. A nossa terceira pista vem de décadas de pesquisa, um trabalho super meticuloso iniciado por um psiquiatra chamado Ian Stevenson. Ele investigou milhares de casos de crianças pequenas que, espontaneamente, começavam a se lembrar de detalhes de vidas passadas. O mais impressionante aqui é a checagem dos fatos, não é só historinha. Em centenas e centenas de casos, os detalhes que a criança dava, nomes, lugares, como a pessoa morreu, foram confirmados por registros oficiais e testemunhas. Detalhes de uma pessoa que já tinha morrido e que, na maioria das vezes, a família da criança nem sequer conhecia.
Mas agora, segura essa. O detalhe que deixa todo mundo de queixo caído, em mais ou menos 35% dos casos resolvidos, a criança tem marcas de nascença ou até defeitos congênitos que correspondem, com uma precisão assustadora, aos ferimentos, geralmente fatais, da pessoa da vida passada. É uma ligação física no corpo que é muito difícil de explicar só como memória. Ok, vamos respirar fundo. Temos estudos de mediunidade sob controle rigoroso, percepção em estado de morte clínica e crianças com memórias e marcas de nascença verificadas. O que a gente faz com tudo isso? Como essas peças se encaixam? Basicamente, os pesquisadores sérios que estudam isso chegaram a duas grandes hipóteses depois de descartar fraude ou coincidência. Uma é a superpsi. É a ideia de que essas pessoas têm poderes psíquicos muito, muito potentes e estão acessando a informação por telepatia ou clarividência. A outra hipótese é a da sobrevivência, ou seja, a consciência individual simplesmente continua depois da morte do corpo. A hipótese superpsi até consegue explicar como a informação chega, mas ela começa a patinar feio quando tem que explicar o resto do pacote. A personalidade da pessoa falecida que se manifesta, habilidades que a criança não aprendeu e, principalmente, como explicar aquelas marcas de nascença no corpo. E é por isso que, para muitos desses pesquisadores, quando se olha o conjunto da obra, todas as evidências juntas, a hipótese da sobrevivência acaba sendo a explicação mais simples e mais lógica. Na ciência, eles chamam isso de parcimônia. É a ideia que explica a maior quantidade de dados com o menor número de ginásticas teóricas. Tudo isso nos leva a uma mudança radical de paradigma. E se o cérebro não for a fábrica da consciência? E se ele for mais como um rádio? O rádio não cria música, ele apenas capta a transmissão que já existe no ar. E se o nosso cérebro for um tipo de receptor, sintonizando uma consciência que, na verdade, é muito mais fundamental que ele? E é com essa reflexão que a gente termina. Porque se a mente, se o eu não é só o cérebro, então o que isso significa sobre quem a gente é, sobre o nosso lugar no universo? A investigação, com certeza, está só começando.